Então estamos aqui, ó, na sala de computador, tá vendo? E é dessa forma aqui que eu trabalho no Instagram. E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre como que eu trabalho no Instagram, como que é o meu dia a dia no Instagram. Bom galera, se você já curtiu, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para me acompanhar todos os dias aqui no YouTube. Também deixa um comentário aqui abaixo qual tipo de vídeo você quer que eu faça para te ajudar. E também me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue lá no Instagram para você acompanhar todos os meus conteúdos lá no Instagram também. Bom meus amigos, então vamos lá. Como que eu trabalho no Instagram? Galera, é bem simples, muita gente fica me perguntando como que eu faço para trabalhar, para administrar vários perfis. Eu vou tirar essa dúvida aqui para vocês, pessoal. Bom galera, é bem simples, eu uso o estúdio de criação, do Facebook. E lá você pode colocar quantos perfis você quiser, E assim você pode programar as publicações. É assim que eu faço, meus amigos. Eu não fico o dia inteiro publicando manualmente. Todas as publicações dos meus perfis no Instagram é tudo programadas, beleza? São tudo programadas, eu deixo tudo programado no estúdio de criação, pessoal. E é por isso que eu tenho vários perfis e eu consigo administrar todos, porque eu deixo tudo programado, as publicações. Então, o meu trabalho durante o dia no Instagram é simplesmente entrar nesses perfis para ver se está tudo certo, para ver se os posts estão sendo compartilhados da forma como eu deixei programado. E também eu entro nos perfis para enviar mensagens no direct para o pessoal, para enviar as copies de venda, para responder o pessoal no direct, para fazer algumas estratégias de venda. Então é isso que eu faço durante o dia. E durante a noite, toda vez que dá meia-noite, eu entro lá no vídeo de criação no Facebook e deixo tudo programado para o dia seguinte. E aí no dia seguinte já está tudo programado e então o Facebook vai compartilhando as publicações no Instagram automaticamente. Isso facilita muito a minha vida, porque assim eu preciso ficar perdendo tempo querendo publicar nos horários certos. Eu já deixo tudo programado, tudo certinho, nos horários certinho, tudo certinho, correto. E aí é só ficar de boa durante o dia, porque as publicações vão ser compartilhadas tranquilamente. Bom, é basicamente isso que eu faço no Instagram, e é por isso que eu estou sempre criando perfis novos, e eu sempre vou continuar criando novos perfis, porque aí é mais fácil, pessoal, porque aí qualquer coisa é só deixar o perfil de criação, e aí eu deixo tudo programado, tudo certinho, sem erro, beleza? E o bom de programar publicações, deixar automatizado, é que você ganha mais seguidores. Eu não sei porquê, mas quando isso acontece, parece que você ganha muito mais seguidores. Você ganha muito mais seguidores, é muito interessante isso. Então galera, é isso que eu faço, é dessa forma que eu trabalho. E é claro que eu uso algumas estratégias durante o dia, algumas estratégias para enviar copy no direct, para responder as pessoas no comentário, para responder elas no direct, entendeu? Então eu faço esse trabalho aí de ficar entrando nos perfis, que é projeto pessoal. Então estamos aqui, ó, na sala de computador, tá vendo? E é dessa forma aqui que eu trabalho no Instagram, ó. Eu uso o estúdio de criação, tá vendo? No Facebook, é bem interessante. Para isso você precisa ter uma página no Facebook, e aí você vem aqui, ó, estúdio de criação, e vai cair nessa página aqui, beleza? E aqui você consegue colocar o seu perfil no Instagram, galera, muito top, né? Ó, pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O Instagram e o Facebook, beleza? Então eu venho aqui, ó, vou clicar aqui pra vocês verem. Ó, se eu fizer essa tudo aqui, tá vendo? Então eu deixo no programado aqui, pessoal. Os perfis já estão tudo aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui as publicações, que eu já deixei tudo programado. Vou deixar, tá vendo aqui, ó? Programada, ó. As publicações tudo programadas, tá vendo? Algumas já foram publicadas, ó. Tá vendo, cara? Então é dessa forma que você consegue aí ter resultado aqui no Instagram, beleza? É dessa forma que você consegue facilitar o seu trabalho, beleza? Aí aqui você vem aqui, ó.
Vem aqui, ó, escreve a publicação, IGTV, no feed de notícia, beleza, pessoal? E é bem simples mesmo. Isso daqui facilita muito a minha vida, pessoal, porque aí eu ganho mais tempo, tá ligado? Então é dessa forma aqui que você consegue trabalhar também no Instagram, publicando aí, fazendo suas publicações, programando tudo certinho. Bom, meus amigos, é basicamente isso que eu faço no Instagram todos os dias. E espero que você tenha gostado, espero que eu tenha tirado alguma dúvida sua, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se você não usa o estúdio de criação do Facebook para deixar suas publicações programadas, é muito interessante que você faça isso. É muito interessante que você use essa ferramenta grátis do Facebook. Então é isso aí. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo nesse mesmo canal. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido mais um vídeo aqui no canal. E se você não é meu aluno do treinamento Rico com Saber, clica no primeiro link abaixo do vídeo, faça a sua inscrição para o meu curso Rico com Saber e aprende comigo como faturar de 5 a 10 mil reais por mês com o Instagram. Beleza? É isso aí, tamo junto, sucesso e até o próximo vídeo.